Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda live do desafio As 5 Chaves para se libertar dos emaranhados e viver uma vida extraordinária. Vamos chegando, pessoal! Está só começando. Olá, Michele, minha querida Michele. Estivemos juntos já hoje, não é mesmo? Olá, Carlos. Vamos chegando, pessoal, que o tema de hoje é algo fundamental para a nossa vida, a sensação de se sentir merecedor. Quando a gente não sente isso, a nossa vida trava, viu? A gente não consegue aproveitar da melhor forma, nós não nos sentimos merecedores de certas oportunidades que surgem. E o quanto isso é ruim, você já parou para pensar? O quanto a sua vida fica travada quando você não se sente merecedor do seu sucesso? E é isso que nós vamos conversar hoje com a Luciana Nunes, do Catarse para Evolução. E ela já está por aqui. Deixa eu te chamar, Luciana. Deixa eu trazer. Ixi, adicionei como moderador, rapidão. Convite. Deixa eu acessar aqui. Para cada pessoa que você acha que precisa desse conhecimento, precisa parar de ser bonzinho, de fazer tudo pelos outros, para si nada, né? Não é mesmo, Luciana? Seja muito bem-vinda! Bem visto. Obrigada. Olá, você me escuta bem? Escuto. Eu estou com uma estabilidade aqui no sinal em Brasília, tá com a chuva, deu uma caída em tudo aqui, mas felizmente consegui me conectar aqui e quero te agradecer pelo aceite do convite. Você é uma pessoa que eu já acompanho há um tempo e está sempre promovendo esse despertar da consciência por meio das constelações, por meio de você. Você é essa ferramenta de cura. Então, se apresente para o pessoal e aos poucos a gente vai falando aqui. Então, eu sou a Luciana, tenho uma página, né, que chama Catarse para a Evolução. O meu trabalho tem sido cada vez mais, inclusive, trazer esse merecimento para as pessoas, né? Eu trabalho muito com mulheres e a minha filosofia é mostrar que dá para ser abundante e feminina ao mesmo tempo, né? No sentido de aproveitar a vida, que não precisa ser naquele automático e cuidando das pessoas. Então, o meu trabalho é deixar a vida mais leve aí para essa mulherada que está olhando muito para fora, né? Inclusive, eu até tenho um curso que chama O Merecimento Começa em Casa. Eu falo muito desse assunto. Tem várias camadas aí, vamos ver o que vai, onde a gente vai entrar hoje nesses caminhos. Exatamente, o que vai acontecer, né? Eu sempre deixo que o campo nos guie. Mas antes, Luciana, me fala como que você chegou às constelações, porque eu acredito que você não apareceu aqui de paraquedas, né? Todo mundo chega por algum motivo. Eu quero saber um pouco da sua história, que eu sou curioso. Foi através de dores, né? Muitas dores, como sempre. Né? Todo caminho muito dolorido, a gente vai buscar ajuda aí nisso. Foi através, né, de um relacionamento que eu acabei entrando num processo meio depressivo e nisso eu acabei buscando as constelações. Quer dizer, fiz vários tratamentos, né? Tratamentos não, centro espírita, aí vai num lugar, vai em outro, até que conheci a constelação e acho que não tem como não se apaixonar. E mesmo com um sentimento de inferioridade muito grande que eu tinha, eu acho que foi o desespero de mudar minha vida, acabei tendo coragem de entrar. E eu vi que você postou algo sobre isso hoje, não foi? A comparação, Sim, a mudança, né? É impressionante como a luz ela chega na vida da pessoa quando ela se permite ser transformada. Eu acho incrível, viu? sim. Travou não, né? Ah, Não, não. mas me conte, como foi para você vivenciar esse processo? Como foi decidir dar esse passo? Porque quando você fala de relacionamento, né? Eu acredito que muitas vezes, principalmente mulheres, quando eu trabalho muito com mulheres, quando elas ficam muito no sentido de fazer tudo pelo outro, de sempre se colocar o outro em primeiro plano e vai se esquecendo de si, né? Muitas vezes, quando isso acontece, a pessoa está transferindo uma responsabilidade de cuidar da criança do outro. Quando a gente vê, ela começa a se sobrecarregar,
começa a ter queda de cabelo, porque são tudo questões emocionais não trabalhadas. E como que foi para você sair dizer esse não para essa bagunça do mundo, esse sim para você? Ah, é um sim, é o que eu costumo falar, né? É um sim diário. Não é tipo, ninguém tá pronto, né? Todos os dias tem novos desafios, novos tudo, né? Mas na época, como eu sou uma pessoa que sempre fui muito fazedora na vida, assim, sempre fui muito proativa, né? De fazer acontecer, até o meu processo foi até mais rápido do que eu imaginava. De começar, né? Por exemplo, é o que eu atendo muitas pessoas que estão prontas, já tem uma formação e não criou um Instagram ainda, ou não fez tipo, agora que eu vou criar, porque agora que eu tenho uma formação. Eu, quando eu me inscrevi no curso de constelação em dezembro de 2017, o meu módulo ia ser janeiro, fevereiro, em abril, março, eu criei minha página. E o meu curso ia ser 2 anos. Ou seja, eu só ia me formar daqui 2 anos. Nossa. E eu já criei minha página porque eu pensei, no futuro vou trabalhar com isso. Sim. Então, acho que ter esse pensamento de longo prazo, né? Ajuda a gente a... Não de longo... Não pensava assim a longo... o que eu ia ter, mas eu pensava, um dia eu vou precisar disso aqui, né? Então, acho que eu sempre meio que me adiantei um pouco nas coisas. Então, eu tive vantagens nisso, né? Então, com 1 ano de formação, eu já estava constelando e precisava de 2 anos, né? E aí eu meio que constelava escondido, até que eu falei para minha professora, e assim para pedir autorização, né? Porque tu se sente tipo, né? Tô fazendo coisa errada. E aí ela falou, Luz, tu tá sentindo impulso, vai. E aí eu me senti autorizada, aí foi. Aí eu pedi demissão do emprego que eu tava, né? Eu trabalhava com meus pais. E aí foi mais rápido do que eu pensava. Antes da formação eu já estava. Oi, Paulo, tudo bem, querido? Antes Grande da Paulo. formação eu já estava, já tinha feito a transição, já tinha pedido as contas do meu trabalho. E Então uma foi. decisão de coragem, né? De se colocar em movimento nesse processo. Porque é algo que eu vejo muito nas pessoas. Elas retêm conhecimento, mas elas ficam inseguras de dar esse próximo passo, que vem muito também dessa conexão com o nosso masculino. Mas primeiro, eu acho que sem dúvidas, essa questão do merecimento ela está muito conectada, né, com a nossa capacidade de se reconhecer merecedores de um sucesso. Para a gente se olhar e perceber, é possível. O que acontece com a maior parte das pessoas é que elas se comparam muito com o palco dos outros. A internet, de fato, ela contribui muito para isso. Mas a gente tem que perceber que cada um tem o seu próprio processo. Cada um tem as suas próprias questões, o seu porquê, né? E eu sempre falo que a gente precisa acreditar. Hoje eu fiz um mapa astrológico chamado de Revolução Solar, inclusive acho que ela está até aqui na live, a Michelle, porque justamente eu acho que essas são ferramentas que nos auxiliam, nos conduzem para esse processo de despertar da consciência, mas nós vamos ter que fazer isso acontecer. Nós temos que acreditar, porque o primeiro ambiente que a gente vem, muitas vezes não acredita em nós, que é a família. A sua família te apoiou assim, de pronta, porque eu sei que você se mudou da sua cidade, inclusive, não foi? Você quatro teve anos. que dizer muito não para os outros. Não, e no meu processo de transição, imagina, os meus pais, o restaurante dos meus pais é do lado de órgãos públicos, né? Então, o restaurante é mais antigo que eu, assim, o restaurante tem 40 e poucos anos, então sempre foi ali, sempre é muito tradicional e tal. Então, o que que meus pais queriam? Que eu estudasse para concurso, né? Lógico, né? Por muito tempo até tentei estudar, nunca senti que era isso, né? Sempre fui meio resistente, mas chegou uma época também que eu estava bem desacreditada de tudo, né? Aquele sentimento de incapacidade lá embaixo, tá? Vou estudar mesmo, né? E foi indo. Então, quando eu resolvi fazer a transição, imagina que vai falar para os meus pais que eu vou ser terapeuta. Que eles nunca ouviram falar em constelação e sei lá o quê. Então, foi também o meu processo de desligamento com eles. Começou nisso, quando eu vi que eles não me desaprovavam, mas também não me apoiavam. Então, assim, a falta de apoio também te afeta, né? E eu morava com eles. Então eu via que sempre que eu falava de alguma coisa,
eu não recebi um feedback positivo, tipo, ah, mas você tá ganhando dinheiro, mas você tá vendendo, tipo, eles achavam que fazia tudo de graça, assim, sabe? Então, foi um momento de decisão, começou ali, de eu decidir parar de compartilhar, porque eu sabia que as coisas estavam evoluindo, só que não é do dia pra noite, né? Às vezes as pessoas querem do dia pra noite, mas não é assim que acontece. Então, eu resolvi parar de compartilhar o meu processo ali, né? Ou ganhos, ou coisas que eu tava fazendo, porque sempre vinha, não muito, mas um balde de água fria, assim, tipo, não uma desaprovação, mas uma pergunta que também leva a ser uma desaprovação de alguma forma, e aquilo me botava um pouco para baixo. Então, o bancar isso, né? Que é essa coisa que a gente fala na constelação de vida de adulto, não é ser sobre ser obediente ou desobediente aos pais, a gente, claro, precisa escutar eles, mas não é sobre obedecer os pais, né? Porque quem arca com as consequências e as responsabilidades somos nós, né? Então a gente escuta, mas quem toma a decisão da nossa vida é a gente. Então, como eu sabia que era isso que eu queria e estava me fazendo bem, eu decidi ali parar de compartilhar. E ali começou esse processo de vamos marcar com as consequências e vamos seguir o caminho aí que o coração tá chamando, né? E logo em seguida veio esse passo, né, de se mudar de cidade. Você morava em qual cidade mesmo? Eu sou de Floripa. Hoje Floripa. eu Ah, muito bom. moro no Rio. É, Aí, aí eu veio a pandemia, vejo o nascer do né? sol, yoga, né? Aí tem um nascer do sol incrível. E realmente, quando você dá esse passo do distanciamento, ele exige de você muita coragem, porque naturalmente você está entrando em contato com o máximo do desconhecido, com opções que muitas vezes você nunca imaginou, e ali é você consigo mesmo. E agora? Será que eu vou dar conta? E a gente fica refletindo sobre isso, nós pensamos. E aí que entra aquele papel do sabotador, daquela vozinha que sempre joga a gente para baixo, mas que a gente tem que perceber, se a gente não fizer agora, quem vai fazer por nós? Quando a gente vai ter outra possibilidade? E eu acredito que muitas pessoas estavam nesse ponto, né, Luciana? Quando você disse esse sim para você, de se permitir, de abraçar com essa coragem as constelações, porque trabalhar com as constelações exige coragem. É você enfrentar o desconhecido todos os dias, principalmente até por conta de clientes. Clientes, a gente não se torna muletas das pessoas, a gente não tem um processo contínuo. A gente busca justamente a expansão dessa consciência para que mais pessoas cheguem, mais pessoas se libertem desses emaranhados. Então, você precisa ser a cada dia essa ferramenta de cura, né? E tá no seu lugar, né? Porque é muito fácil também querer salvar o cliente, né? Então, todos os dias, por isso que eu tenho que dizer esse sim para o nosso lugar é todos os dias, né? Porque não às vezes os clientes são sedutores, né? E aí acaba que a gente não, mas faz assim que vai. E não, tipo assim, cada um no seu processo, cada um no seu caminho. Então, saber colocar os limites também, né? Porque o cliente que está precisando de ajuda e não está no lugar dele, ele também acaba projetando de alguma forma em ti uma salvação, acaba tentando passar um limite que ele não tem, né, lá atrás e acaba projetando aqui. Então, ter esse posicionamento bem centrado, acho que é uma das coisas mais importantes aí nesse mundo dos terapeutas, né? É algo que as pessoas têm dificuldade de desenvolver, porque muitos também estão buscando ser amados pelos seus É clientes, aí vira aquele nesse emaranhado ponto. todo que acontece. Aí vira uma bola de neve, né? Quando a gente vai se envolvendo. Por isso que o facilitador, né? Ele precisa encontrar o seu lugar, de fato. Ele precisa se sentir merecedor dessa vida. Eu vejo em você também isso, que eu vi que você foi lá para a Amazônia, não foi? Foi Fui para pro Alter do Pará, Chão. Alter do Chão, não foi? Alter do Chão é um dos lugares mais incríveis, assim. Eu já fui para o Pará e é um lugar com uma culinária muito boa, pessoal receptivo. Mas assim como você se dedicou, se disponibilizou para ir, justamente você, eu acho que pelo seu processo de autocura, né, dessa busca de si mesma. E a gente precisa perceber que a todo dia nós estamos nesse caminho e se permitir. Eu acho que quando você viaja, que nem eu viajei agora para o meu aniversário, fiquei quase 14 dias fora, né, aproveitando a Bahia, porque era o meu aniversário. Para mim, é a data mais importante do ano.
Eu falo isso porque eu enfrentei um câncer, eu cheguei num momento de recomeço em 2020 que eu não tinha mais para onde ir. Eu sou advogado de formação, né? Eu já não tinha mais aquele tesão pela vida, eu não tinha mais desejo. Eu passei por processos artísticos também, que ali eu vi que a mecânica não era como eu esperava, que o talento não era o primordial, que era rede de contato de não sei o quê, tinha que fazer tal. Eu falei, não, disse um não para isso, eu consegui, foi muito desafiador. E aí, depois disso, veio esse câncer. Então, hoje, quando eu tenho essas oportunidades, eu realmente viajo, eu celebro, eu aproveito. E, às vezes, até para a minha produção de conteúdo para justamente estar imerso naquele ambiente, de se sentir merecedor, de abrir os braços e dizer: eu mereço, eu sou merecedor desse sucesso. Eu acho que a gente precisa muito dessa loucura, você concorda? De querer viajar, aproveitar, assim como você estava lá em Alter do Chão, pegou as formiguinhas, escutou, tem uma técnica, não é? Escuta, coloca, o cara acho que toca flauta, alguma coisa que as formiguinhas começam a subir. Não, esse eu não vi, não. Não, viu? Ele toca uma música, a formiguinha começa a subir, aí sobe no braço, sobe em tudo. Não, E é um lugar muito eu rico. peguei as formigas lá, mas não essa da falta, eu não vi, não. E é justamente isso que a gente precisa buscar. Buscar esse desejo pela vida, desbravar o novo, se permitir. E isso requer, primeiramente, esse olhar para nós, né? É inevitável que se Não você é não tem essa... assim, né, Vitor? Tem uma questão, a questão do pertencimento, que é a nossa necessidade mais profunda na vida, né? Tanto Ah, que tem isso, se né? suicidam, pessoas adoecem, tudo isso é o pertencimento. Então, fazer diferente, É né, verdade. aproveitar a vida, muitas pessoas sentem culpa por isso, né? Então, por exemplo, eu fui para Caraíba no início do ano Hum, e bom. sempre que eu vou viajo, essa vez eu não trouxe porque tinha muitas questões, eu acabei não trazendo. Acho que eu trouxe até, fiz até um vídeo dessa viagem, mas quando eu fui para Caraíva, eu lembro que eu estava numa festa, uma festa linda, assim, tipo, na praia, um monte de gente bonita, música boa, tudo ótimo, assim. E uma hora eu pensei que eu tinha que ir embora. E aí eu fiquei pensando, mas gente, por que eu tenho que ir embora? Eu não tenho compromisso, não tenho nada. E naquele momento eu percebi que eu não estava me autorizando a estar ali, aproveitando tanto, sabe? Então aquilo mexeu muito comigo. Eu fiz até tinha um cara que estava fazendo desenho no corpo, com aquelas tintas, sabe? E uma tinta que brilha no escuro, aí tinha umas luzes negras assim, estava começando a escurecer. E aí aquela luz brilhava e foi muito simbólico aquele movimento para mim, de eu me permitir estar ali, sabe? Falei, não, eu não preciso ir embora, eu posso ficar aqui e aproveitar. Então, tipo, eu não demorei muito, porque eu também não sou muito de festa, mas, tipo, ter essa percepção, e quando eu trouxe isso nesse vídeo, essa percepção de por que eu quero ir embora, né? E o autoconhecimento te permite isso. Eu acabei de agradecer e achar tudo lindo internamente, e daqui a 5 segundos eu quero ir embora? Como assim? Tem algo conflitante aqui, né? Então é esse pertencimento de quantos não puderam e como que eu estou aproveitando, né? Então, quando eu trouxe esse relato, foi muito interessante, exatamente por ver as pessoas, né, comentando o quanto não se permite viajar sem família, o quanto não se permite várias coisas, né? E se vai, enfim, ou não fala, ou vai com culpa, ou leva a família inteira, se não levar a família inteira. Então, assim, isso é muito mais comum, né, do que a gente pensa, porque às vezes a gente já chegou num lugar que tá mais desligado da família de origem, mas o merecimento, ele tá completamente relacionado ao pertencimento, ao me sentir pertencente. Então, por isso, como é algo muito profundo, o pertencimento, né, uma necessidade aí de sobrevivência, as pessoas também têm essa dificuldade de se sentir merecedor de algo que o próprio sistema não foi comum, né, não foi natural ali. Então, por isso não é tão simples assim, precisa de um trabalho profundo para se sentir merecedor, né? E fazer com culpa, enfim, poder celebrar com Esse, menos. esse, esse ponto que você falou é
Importante. Inclusive, eu quero saber de quem está aqui conosco na live. Alguém já passou por essa situação de não se sentir merecedor, de ter a oportunidade de aproveitar uma conquista, mas de lá no fundo se sabotar, falar que não é o momento, ou que não sei o quê. Eu conheço algumas pessoas com hábitos que eles são muito sutis, Luciana. Sabe, do tipo da pessoa sempre começar com não as frases. Já viu isso? Não, que não, não, você faz uma pergunta que não tem nada a ver e a pessoa começa com não. Mas eu não perguntei sim ou não, mas a pessoa, sabe, isso aqui pode parecer inútil à primeira vista, mas é um bloqueio da pessoa para receber coisas da vida, ela não. E para depois ela escutar o que eu vou dizer. Então, ela utiliza de uma linguagem não verbal, mas para evitar um trauma que ela viveu lá no passado. Tanto que nesse curso do Merecimento Começa em Casa, tem esse curso são 30 dias, né? Cada dia uma tarefa, uma pequena tarefa, porque assim, as pessoas querem se sentir merecedoras, né? Todo mundo quer se sentir merecedor, a crença do merecimento. Mas existe a pirâmide do indivíduo, né? Que minha seguidora aqui já está cansada de ouvir dessa pirâmide. Mas a pirâmide do indivíduo são as três crenças, né? A identidade, que é a base da pirâmide, a capacidade, que é a ação ao fazer, né? O eu sei, o eu faço. A identidade a frase é eu sou, né? Por isso tem aqueles exercícios do eu sou e tudo mais. Eu sou, eu faço, eu sei, e a ponta da pirâmide é eu mereço, eu tenho. Então as pessoas querem ter algo, né? Quer ter o salário tal, quer ter o relacionamento tal, elas querem ter, né? Quando bota uma meta, eu trabalho muito com mentoria, a gente bota meta, né? E tudo mais, é tudo ter. Quero ter tal salário, mas tu é essa pessoa? Tu faz o que essa pessoa precisa fazer para alcançar? Porque o merecimento, ele nada mais é do que um resultado de algo. Eu só vou ter quando eu sou e eu faço. Então, não adianta querer ter sem ser fazer, né? Então eu trabalho muito essa identidade de fortalecer quem tu é para poder agir como a pessoa e aí o resultado é algo natural. Então o merecimento por si só, Sim. né? Querer só ter é muito infantil. Né? Não adianta eu querer ter uma relação saudável e madura se eu sou ciumenta, impulsiva, controladora e ajo como essa pessoa. Né? Então, eu não vou me sentir merecedora de uma relação saudável porque eu não sou a pessoa de uma relação saudável, né? Ou na carreira, ou enfim, no trabalho, né? Então, eu preciso ser para fazer e aí o ter, que é o merecimento, é a consequência disso. Então, o que eu trago muito nesse curso, né? Ele nem está aberto, nada, porque como cabe muito aqui na live, eu tenho que Já falar. convém falar, porque realmente, né? E aí, outra coisa que eu vejo muito, as pessoas querem ter, né? Só que nesse curso eu digo que o merecimento começa em casa, né? Porque começa em casa. Não adianta tu querer ter algo grandioso lá fora e tá usando a xícara quebrada, né? E dar a xícara bonita para a vizinha, para visita. Ou não arrumar a cama, ou não arrumar a tua pia, viver, né, meio bagunçado ali. Então, esse curso, por exemplo, eles são 30 dias com 30 pequenas tarefas de amor próprio, porque começa na gente esse merecimento. Começa, né? Não é o outro que vai me tratar, não é o outro que vai. Não é lá fora que eu vou conseguir as coisas, é dentro da minha casa. E uma das tarefas, que não é uma tarefa diária, mas antes de começar o curso eu passo várias tarefas para a pessoa fazer ao longo do mês, uma delas é dizer sim. Começa a dizer sim para tudo. O sim precisa sair da boca, né? Porque as pessoas falam muito não. Não precisa, não, não, não. Eu falei, treinem o sim. O sim precisa sair, né? Não é só pensar também. A gente precisa. É que eu sou muito da ação, né, Vitor? Você deve ser ariana, né? Hã? Você é ariana? Sou aquariana. Aquariana, janeiro, né? Se eu não me engano. Janeiro. Eu sou muito. Todos os meus cursos eu levo para ação. Então, assim, eu falo assim, Realmente, é um vai no processo, né? restaurante diferente, porque a gente. Essa questão do merecimento, eu digo também que a gente precisa sentir nas nossas células esse novo sentimento. Não é sobre Sentir mesmo, pensar, né? visceralmente, né? Então, por isso eu falo muito da ação. Vai num restaurante novo, um pouco melhor do que tu costuma ir, sabe? Pra se sentir naquele lugar. Então, nesses novos comportamentos, de novos ambientes que a gente vai
sentir esse novo sentimento e quebrando barreiras do merecimento, né? Não é algo muito grandioso como todo mundo espera, sem fazer o básico do dia a dia, sem se permitir ir num restaurante melhor, sem se permitir comprar flores. Teve uma mulher que falou esses dias no fim da última turma do merecimento, nunca tinha comprado flores para minha casa, e uma das tarefas é comprar flor para tua casa. Então, pequenas coisas, né? Então, como que tu vai se sentir merecedor se tu não se permite comprar flor para ti mesmo? Outra falou, eu tive vergonha de andar na rua, porque como que eu tô comprando para mim? Eu devia estar ganhando de alguém. Então, tipo assim, cada um traz o seu sentimento dentro da sua dinâmica e das suas dores ali, né? Muito interessante, assim, ver a reação de cada um. Então, a gente não tem como quebrar barreiras do merecimento sem estar num novo lugar que a gente precisa dessa, até da nossa criança interior, dessa ousadia de fazer um pouco mais, né? E o que você falou muito importante, o processo em si, né? As pessoas focam muito nesse ter, mas antes elas precisam passar pelo seu desejar e construir, porque ali é onde está o percurso, é o como, né? E ali quem faz é o adulto. Ali a criança, ela tem o papel dela, que é projetar, que é criar, idealizar, sonhar. Mas aí, se você não tiver essa execução, vai continuar apenas no papel. Então, quando você faz esse processo de mentoria com a pessoa que está ali 30 dias, ela começa a cada dia escalando esse processo do merecimento. Ela coloca em execução. E, naturalmente, ela vai se aproximando mais daquilo que ela sonha, que ela deseja ser. Por isso, é algo que eu acredito muito também, que tudo começa por esse processo mental, né? O mundo, ele é mental. Então, se a gente está muito emaranhado no nosso sistema familiar, se a gente está muito preso nessas crenças do passado, é muito difícil que o merecimento caia no nosso colo de uma hora para outra. É É viver de uma forma construído, né? utópica, é viver fora da realidade. E eu sempre falo para as pessoas que o adulto ele faz o que precisa ser feito justamente para a criança possa se divertir, para que ela possa celebrar essa vida, brincar. E a gente precisa dessas duas partes dentro de nós. Tanto essa que senta na cadeira, que faz as coisas com estratégia, com execução, e essa parte que se diverte, que viaja, que brinca. Se a gente exclui uma ou outra, acaba que a vida ela vai perdendo esse gostinho, né? Que você falou, inclusive, dessa ousadia. A gente precisa desse lado ousado para que a gente consiga prosseguir diante de um sonho. Senão a gente só vai ver o sonho dos outros, a gente só vai fazer parte do sonho dos outros e os nossos vão ficar no caminho. Então, esse processo de merecimento, ele começa muito, Luciano, eu achei interessante quando eu fiz o convite para você, porque justamente você está falando mais desse assunto do merecimento. E a gente vê dentro da constelação como eu passei já por isso, tá? De, por exemplo, de não deixar de fazer algo porque os meus pais não tiveram essa possibilidade, mas foi no momento que eu disse sim para mim, quando eu falei, olha, e foi um momento muito delicado da vida, sabe? Eu tinha perdido meu padrasto na pandemia também, quando viu o câncer, veio toda a bagunça, eu tinha duas opções, cuidar da minha mãe de uma forma que ela pudesse reerguer, se preparar, ou então focar no meu projeto, no meu sonho, acreditar de fato no mundo das constelações, e eu realmente optei por esse caminho. Num primeiro momento pode parecer muito egoísmo, né? As pessoas de fora podem dizer, nossa, mas você não cuidou da sua mãe, você não ficou próximo. Olha o que aconteceu. Minha mãe hoje está com meu padrasto, uma pessoa super bacana, a loja dela se tornou um sucesso, a minha vida flui, eu viajo, eu me divirto, tenho relacionamento. E eu falo para você, imagina se eu ficasse travado nesse emaranhado. O que ia acontecer? Eu ia estar infeliz, ela ia estar cada vez menor, digamos, dentro assim, das constelações, dependente de mim. Então, quantas vezes você está preso na sua vida, nas suas questões, porque você deixou de olhar para o futuro, para os seus sonhos, para ficar emaranhado e preso no passado? Às vezes, esse sim, né, que a Luciana trouxe, se você não disser, meu amigo, você vai ficar preso, a sua vida vai ser perdida, oportunidades, e ele é, ele é um juiz muito sábio para todos, né?
O tempo, ele não escolhe quem ele vai ser merecedor, não. Você tem que decidir hoje. Se você não escolhe dar esse passo, quando vai ser? Quando você tiver 60, 70 anos? E aí, vai ter energia, o corpo vai ter disponibilidade? Então a gente precisa olhar para nós com uma certa compaixão. Eu acho que isso é muito importante. Perceber primeiro que a gente precisa aceitar a nossa história. Porque foi o que você também falou, se você ficasse travada lá naquilo que aconteceu, você não estaria aqui hoje, nesse momento. Então, exige coragem. E acho que você tem justamente essas duas polaridades muito bem trabalhadas, né? Muito bem encaixadas, porque você faz a parte da criação e da execução. Quase doida aqui, mas a gente vai fazendo, vai seguindo o caminho, entrando nas portas, seguindo o fluxo. E tem que ser, né? E o quanto de pessoas que você não inspira por conta do seu sim, não é não, Luciana? Por conta dessa oportunidade que você se permitiu de ver a vida com outros olhos. Eu acredito muito nisso. Inclusive a Michelle, que é minha astróloga, porque quando você se olha com esses olhos da compaixão, você realmente é uma dissociação de si mesmo. Você olhar para você e respeitar quem você foi, quem você é, quem você está sendo e dizer sim, é possível fazer diferente. Por favor, agora eu me rendo. Agora eu acredito que podemos seguir por um outro caminho. E muitas vezes, pessoal, querendo ou não, vai ser a gente com nós mesmos, né? Não vai ter outra pessoa ali para estar dando esse suporte. Às vezes vai ser financeiro, às vezes vai ser uma dependência que você tem pontual, mas você precisa definir para já, porque senão, o que vai ser dos seus sonhos? O que você vai ser merecedor? Né? Eu falo isso de uma forma simples, Luciano, mas é porque eu sou libriano, né? Então eu tenho a facilidade extra de olhar para a vida e já contemplar as coisas. Mas o que você vai contemplar? Você vai só estar envolvido com gente que reclama, gente que está ali só te enchendo o saco, sugando a sua energia. E aí você tem que fazer uma escolha aí, vai ficar nesse lugar, porque eu como advogado, eu não gosto muito de problema, de ficar no problema, eu gosto da solução. Eu digo que eu sou inimigo dos emaranhados e amante das soluções, porque é isso que a gente tem que ser, né? O que você pensa sobre? Eu acho que não é tão simples assim, né? Não, simples não é. É que assim, a gente tem que estar muito atento o tempo todo, né? E eu acho que isso não é um processo que termina, né? Como eu falei, existem vários tetos, várias camadas para passar. Por exemplo, tá, eu consegui me desligar lá atrás e não compartilhar mais tanto para conseguir fazer minhas escolhas mais, enfim, com menos peso na consciência, né? Porque se eu compartilho e não tenho apoio, eu faço com mais peso na consciência. Então eu decidi compartilhar menos. Aí tá, vim para o Rio. Só que, por exemplo, ano passado eu tive que me mudar de apartamento, porque o primeiro apartamento que eu tava, o proprietário ele ia vender, eu tive que sair. E nisso eu fui procurar outros apartamentos. E teve um que ele tinha uma vista incrível. Tipo assim, ele dava para ver a praia e a lagoa, era no último andar de um prédio ali muito alto, assim, que dava para ver tudo, tinha um janelão gigante. E quando eu entrei, eu achei aquela vista tão maravilhosa. E aí eu demorei para decidir aquele apartamento, enfim, e eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu resolvi decidir, eu não tive mais como decidir, não tive mais como escolher ele, porque alguém entrou. E aí nisso caiu uma ficha muito grande, que quando eu entrei naquele apartamento, porque o meu pai, quando eu moro em Ipanema, é um bairro muito bom aqui do Rio, né? Não é barato, aquela coisa toda, e o meu pai ficava falando para eu ir para outro bairro, para um bairro menor, ou voltar para o sul, e não sei o que, aquela coisa toda. Quando eu entrei naquele apartamento com aquela vista linda, eu fui entender depois que eu perdi o apartamento a voz do meu pai. Tu não precisa tanto. Tu não precisa tanto. E eu lembro que essa voz na minha mente. E eu não estava conseguindo identificar ela até eu perder e pensar: o que aconteceu que eu perdi se eu queria esse apartamento? Veio a voz do meu pai. Tu não precisa tanto. É muito para ti.
né? Então, assim, existem, por isso que eu digo que não é tão simples decidir, a gente vai tomando decisões e com esse autoconhecimento de eu, né, como eu já estou muito tempo nesse processo, faço muitos cursos, muitas coisas para mim, eu tenho muito essa facilidade de conversar comigo mesmo, que é isso que o autoconhecimento te permite, né? Lá numa festa em Caraíva, o que que está acontecendo que eu estava feliz, agora quero ir embora? Tipo, por que que eu perdi esse apartamento? Deixa eu ver o que aconteceu. Vem a voz do meu pai, né? Então, assim, são pequenas coisas que tu vai percebendo e o teto vai aumentando de, sim, eu sou merecedora daquele apartamento, né? Tipo, ele era um pouquinho mais caro do que eu alugava, então eu tava meio presa no preço, aí, tipo, tudo acontecendo, eu não esperava sair do apartamento que eu tava, enfim. Mas no fim ele não estava tão mais caro. Eu que estava rejeitando ele, porque como que eu ia acordar todo dia com aquela vista maravilhosa? É Uhum. para mim, né? Então, perceber isso e ver que não faz sentido, né? Uma coisa que estava dentro da minha cabeça ali, enfim, isso que eu digo que às vezes não é tão. A gente quer, mas, como eu falo, né? O pertencimento é a primeira lei, é a lei mais profunda. Então, né, até o próprio Bert fala, somos mais leais que livres. Então, por isso que a gente precisa se esforçar, por isso que eu digo que é um sim diário, de escolher um pouco mais, porque o imã que nos puxa para trás, ele é muito grande, né? Se a gente não fizer esse esforço para ser mais e poder ir para frente, dizer sim todos os dias para a vida, a gente vai para trás. Então tipo, posso celebrar, vou fazer acontecer, né? E como escolha diária mesmo, como uma escolha consciente e intencional, né? Assim que a Sim, gente muda. Consciente e intencional é outra coisa que ajuda muito nesse processo de não ser tão leal ao nosso sistema, é uma nova ambiência, né? Onde para aquelas pessoas o que tu quer já é natural ou já é normal, isso também faz toda a diferença. Só que às vezes tu entra num ciclo social que as pessoas são muito semelhantes ao que tu já tinha, tu não percebe que tu apenas está em outro ciclo, mas a dinâmica é a mesma. Então, assim, escolher ambiência, né, e ciclos sociais de forma intencional também para dentro do que tu quer, o que tu quer alcançar, também te dá mais autorização para te ser aquela pessoa, sim. né? Porque sair, fazer esse desligamento do sistema, tu acaba não se sentindo autorizado. Então, tu se sente um pouco mais autorizado estando num ambiente onde para aquelas pessoas aquilo é normal, é natural, eles estão buscando isso mesmo, e aí tu se sente autorizado também a seguir aquele novo caminho, né? Agora, você entrou um fator importante da ambiência, né? Porque realmente, se você não tiver um lugar onde você tem essa possibilidade de conversar livremente sobre o que você acredita, de ser quem você é, de se sentir seguro, você tem um empecilho muito grande. Eu gosto muito do que o doutor Joe Dispenza diz, né? Que o ambiente ele é uma extensão da nossa mente. E a gente precisa mudar a nossa mentalidade para que o nosso ambiente também mude. Então, quando nós percebemos isso, as nossas escolhas de companhia, elas passam a ter um novo aspecto, porque a gente deixa, eu pelo menos tive que dizer muito não. Depois de vivenciar esse processo das constelações, eu cheguei a um momento, Luciano, que eu vivi 2 anos no ambiente artístico, sabe? Que eu estava cansado da advocacia mesmo, estava estressado, os processos eles não terminavam, era prazo atrás de prazo, foi às 5 da manhã do escritório. Aí chegou um momento que eu falei, chega, pedi as contas, né? E foi quando começou aquele caos. Mas antes disso, eu tinha iniciado esse processo no artístico, foi quando eu também estava no iníciozinho de depressão, tinha terminado o relacionamento, e aí eu queria algo novo, né? Justamente para embarcar nessa novidade. E achei que era mil maravilhas, que você entrava ali, tudo acontecia, né? Mas também dentro daquele ambiente tem aquelas pessoas que sugam sua energia, aquelas pessoas que não te veem com os olhos que você acredita ser. Então, esse passo foi muito fundamental na minha jornada de saber escolher o ambiente. Hoje eu gosto muito da minha companhia. Por que eu digo isso? Porque
às vezes, no meio do nada, eu abro os braços, eu digo que eu sou grato, porque isso é importante. Se a gente não tiver esse sentimento dentro de nós, a gente começa a ficar preso, a gente começa a excluir as possibilidades, a gente não se conecta com as pessoas. Então, quando a gente encontra dentro de si esse caminho, a gente começa a ser menos afetado. E eu falo, tem aquilo que o pessoal fala que você é a média das 5 pessoas que você convive, e isso, de fato, tem uma importância, mas a gente não pode ser também radical sobre esse assunto, porque senão eu uso muito exemplo de Jesus, né? Jesus tinha os discípulos dele com a mente totalmente desorganizada, desorientada, mas ele não se deixava ser afetado. E por que eu cito esse exemplo, né? Porque muitas vezes a gente não vai estar no ambiente que a gente deseja. A gente tem que ser muito forte com aquilo que a gente acredita, com os nossos sonhos. Eu vou falar uma coisa para vocês: uma pessoa sem sonhos, uma pessoa sem um sentido de vida, ela caminha muito mais fácil para a morte, para a depressão, para as doenças. Então, é muito importante você se questionar: para onde eu estou levando a minha vida? Qual o sentido? Qual o meu porquê? Como eu impacto a vida das pessoas? E perceba que a expressão eu sou dentro de você, ela só pode expressar em sua potencialidade máxima quando você encontra o seu lugar no mundo. Se você está perdendo tempo com relação, com carreira, com amizades que elas não te elevam nesse sentido, você nitidamente trava. E aí você tem que perceber, você tem que ter essa chacoalhada interna. Senão, claro, você tem outros mentores, tem as pessoas que podem te ajudar e perceber qual é o ambiente que vai agregar a minha jornada, qual é o melhor lugar que eu posso estar, qual é a pessoa que eu admiro, que eu gostaria de ser como ela, que ela passou por essa dificuldade, ela superou. Isso, se a gente não conseguir fazer, a gente fica com a bússola desajustada, é que nem um drone, né? Eu comprei um dronezinho, se ele não tá com a bússola ajustada, você perde ele, ele vai embora, voa. Então, o primeiro passo é encontrar o seu lugar, é perceber o que é seu, o que não é seu, que pessoas eu quero estar, ter à minha volta quando eu tiver esse objetivo alcançado, quem eu quero ser, eu estou fazendo isso para quem? É para mim mesmo? É para provar para os meus pais, para as minhas amizades que eu consigo? Então, isso tudo precisa ser claro para que esse merecimento, quando ele vier, ele venha de fato para ser comemorado. E como a Luciana também falou, pessoal, não é todo dia que a gente vai conseguir, né? Eu estava, por exemplo, esses dias no resort, há 5, 6 dias atrás, aproveitando, celebrando a vida. Aí hoje, né, voltando para casa de chinelo, Brasília é um tempo doido. Do nada começou a chover, aí começou a entrar barro no meu pé. Eu falei, se sentir merecedor lá era mais fácil, né, do que aqui nesse instante. Mas aí a gente se lembra, né, que o porquê da gente estar ali nesse momento, a gente começa a atenuar os desafios, porque senão a gente também se insere tanto no problema que a gente se torna ele, sair é mais difícil. Então, eu acredito muito no que você está falando mesmo. Não é simples, mas a gente precisa ter um colorido da vida, né? Ter o nosso Eu colorido. digo, é uma decisão diária, né? Às vezes as pessoas falam, ah, eu disse sim para a vida, eu tomei os pais, eu não sei o que. Não, é um sim diário. É um sim diário de o que eu vou colocar na minha vida hoje que vai me levar para o mais, né? Hoje ainda perguntaram para mim, numa caixinha, uma pessoa que ela até fez uma aula minha sobre mentalidade magra e saudável, uma aula que eu dei sobre né, a percepção ali, sobre, sei lá, melhorar teu relacionamento com a alimentação, que eu acho que não existe dieta, né? Existe uma relação com a comida, com o teu corpo e tudo mais. E ela disse que na aula ela percebeu o quanto ela não foi ensinada a se cuidar, né? Sempre cuidando dos outros e tudo mais. Ela tinha já me trazido um relato ali no direct, na caixinha, ela perguntou como começar a me cuidar. Porque ela não foi ensinada. Então é assim, e eu recebi um relato bem parecido esses dias. Eu não lembro de quem falou alguma coisa sobre isso. Não sei se foi outra caixinha, enfim, que também por onde começar, né? Então, por isso que eu digo, é um sim. O que tu pode fazer hoje por ti? O que tu pode fazer hoje? Nem que seja descansar, nem que seja, né, parar no meio da tarde, dar uma caminhada. O que tu pode fazer para te se sentir se sentir valorizada contigo, né? Se sentir amada, a gente poder se acolher. Às vezes eu chego no fim do dia
E mesmo tendo feito um monte de coisa, eu penso, gente, faltou ainda fazer isso, isso, isso. Eu parei, pode parar, né? Me olho no espelho, não, mas tu fez isso, 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 sabe? Então, tipo, aprender a conversar com a gente, a se acolher, porque começa com a gente, né? O merecimento começa em casa, começa na nossa casa interna, na nossa casa externa, né? A forma que a gente se acolhe, a forma que a gente fala com a gente, porque a gente fala coisas boas para os outros, mas em casa está se chicoteando porque não conseguiu fazer, ou porque não está produtiva, ou por Xinga. qualquer coisa. Então, aprender, às vezes, por exemplo, sei lá, fiquei triste por causa de alguma coisa. Aí eu penso assim, poxa, tô triste, né? Tipo, a pessoa normal vai, tipo, ai, tô triste, que saco, não sei o quê, alguma coisa. Eu penso, não, é normal eu estar triste, eu passei por tal situação ontem, sabe? Então, tu começar a se acolher, né? Acolher os teus sintomas, as tuas dores, tentar entender, conversar com eles. Não, faz sentido eu estar assim, eu passei por tal situação ontem, ou eu tô na TPM, ou sei lá, tive uma notícia ruim, sabe? Tu começar a se tratar bem. E aí que começa, e isso reflete, né, Vitor, não só nos resultados em si, mas nos resultados sim, mas isso é a forma que tu te trata, ela vira né, o teto e o chão. Eu não sei como se fala aqui a parte de baixo quando a gente fala do teto. O mínimo aqui, o outro te trata, o mínimo que o outro te trata é como tu te trata, né? Então começa pela gente, não tem como. E muita gente, por isso que eu digo, é muito superficial esperar dos outros, né? Conseguir tal coisa, tudo muito externo, porque começa com a gente, a forma que a gente se trata, a forma que a gente cuida das nossas casas, né? Vai lá ver o armário, teu armário tá bagunçado, isso é um reflexo do teu interior. Tua casa tá bagunçada, né? Não uma bagunça de um dia específico, mas de forma geral, como que tá? E eu vejo isso por mim, esses dias eu até falei que a minha casa andava meio bagunçada, tipo, que não é normal, que é umas 2 semanas, e foram 2 semanas que eu tava mais tumultuada por dentro. Então é um reflexo, né? O externo é um reflexo do que está no interno. Então a gente começar a olhar dessa forma mais amorosa, cuidando desses pequenos detalhes, esse sim diário, né? Ah, eu não consigo ir para academia, tá? Faz menos coisa, né? Tipo assim, vai 20 minutos, não precisa ir 1 hora. Sei lá, começa aos poucos. Então, se respeitar na energia que cada um tem para dar em cada ação, mas começar. O que pode fazer hoje que não precisa ser algo grandioso, porque acho que isso trava muitas pessoas, eu quero ir para academia. A pessoa é sedentária, ela resolve para academia e fala assim, eu vou todos os dias da semana, né? Tipo assim, não dá, né? Então, tipo, começar a respeitar o quanto de energia tu consegue colocar, olhar isso no longo prazo, que se sustente, daqui a 1 ano eu consigo manter essa rotina, né? E começar a criar uma rotina que vá se construindo um pouco mais, mas que ela seja sustentável ao longo do tempo, um pouquinho cada dia, seja fazer uma automassagem, seja comprar um shampoo que tu goste, tu só compra shampoo baratinho, compra um shampoo que te faz bem, né? Porque o feminino tem muito disso. O masculino, ele manda tu tomar banho porque tu tá sujo. Mas o feminino, ele... Minha tia. Ô, tia Tereza, tudo bem? O feminino, ele traz esse gostoso da vida. Então, o feminino, ele compra um óleo de banho, o feminino, ele compra aquele shampoo cheiroso, aquele perfume cheiroso, e o masculino, ele manda executar. O masculino manda fazer comida porque tem que comer. O feminino arruma a mesa, ele traz essa beleza. Então, a gente tem que aprender a trazer mais essa beleza, essa leveza para nossa vida, né? Ó, meu tio também. Gente, tá a família inteira aqui. Que bacana. Daqui a pouco meu pai entra. Espero que meu pai não esteja aqui. Não, meu pai, eu tirei ele dos meus seguidores. Deixa eu entrar aqui. Mas, olha, muito bacana ter a sua percepção, porque agora chegando num ponto, né, antes da gente concluir. Inclusive, Vitor, até por que eu tirei meu pai dos meus seguidores? Foi por isso, porque sempre que eu viajava, ele falava, tá de férias? Ela não vai mais ver eu viajando também. Pronto, acabou a palhaçada.
porque gera consciência. Eu falo, olha, graças a Deus hoje eu posso trabalhar de onde eu quiser. E sim, eu não estou trabalhando, estou só passeando. Mas morando no Rio, né? O Tem Rio um ali, julgamento, sabe? o Rio todo dia é férias, a cidade. Mas às vezes quando eu saio do Rio, né? Sim. Não, mas só de. O Rio é um dos meus cantinhos também de fuga de Brasília, né? Que é pertinho daqui. É justamente para sentir esse merecimento, ver o nascer do sol. Mas o que você falou é muito coerente. Inclusive, quando a gente traz esse aspecto para a nossa vida, o dinheiro ele passa a vir. Né? A gente pouco fala do dinheiro hoje, a gente falou mais de merecimento mesmo. Mas é nesse sentido, o dinheiro vem com quem respeita o dinheiro, com quem se permite receber esse alimento da vida. Se você mesmo não se alimenta, como a Luciana está bem falando aí, não se alimenta com pequenos hábitos, com pequenas coisas, por que o dinheiro tem que ficar com você? Por que o dinheiro tem que fazer parte da sua vida se você mesmo não traz isso, né? E se cuidar é honrar os nossos pais, né? É cuidar, eu gosto muito daquela frase, é cuidar bem da filha dos meus pais. E quando eu cuido bem da filha dos meus pais, eu tô olhando para a vida, eu tô olhando para o mais. E o dinheiro, ele tá relacionado com o mais da vida. Então, quando eu tô nesse fluxo de me cuidar, de olhar para mim, de construir o meu futuro, o dinheiro é uma consequência da pirâmide do indivíduo, do ter. Né? Então não adianta só querer ter e não fazer o básico. Por si, você tratar bem aquilo, né? Enfim, já falei bastante Não, hoje. que isso. Mas basicamente você trouxe muitos aspectos que eu queria mesmo falar, que o merecimento ele precisa começar dentro de nós, porque aí ele ressoa na carreira, o dinheiro começa a entrar na sua vida, porque quando a gente fala de merecimento, não é só no aspecto, né? Ele ressoa em tudo. Ressoa na sua saúde. Primeiramente, a saúde para mim é o ponto mais importante, porque para que vai servir dinheiro se você não tem uma saúde? Então, hoje, para mim, como constelador, né, faço análises das pessoas rapidamente, eu vejo como o corpo como um veículo de consciência. O corpo é um veículo da sua consciência. Então, eu vou falar algo aqui, mas que eu sempre trago na formação, que, pô, eu não ia no nutricionista gordo, não adianta, porque ele não é consciente daquilo que ele aplica mentalmente, daquilo que ele fala, ele não se torna um aplicador. E a gente precisa trazer isso para os pequenos hábitos, para que eles reverbere na saúde, reverbere nos relacionamentos, reverbere na nossa família. E não tem como, pessoal. Quando você traz isso para sua vida, não há outra resposta. É como se você bater na porta, ela precisa se abrir. Então, a primeira porta que você está recebendo essa chave é a interna. É a de se olhar, é de se perceber como merecedor dessa vida. Porque se você está aqui hoje, é porque você tem essa chance de fazer diferente. Você tem a oportunidade. Se você acordou aqui, você tem essa oportunidade de colocar sua energia a serviço de algo maior. Você é um ser que serve. Primeiro tem que se perceber como mais um servente do que um recebedor. Porque quando você se coloca nesse lugar, você percebe que a sua energia ela vai, mas ela volta maior. E aí, naturalmente, o dinheiro entra de novo, né? Porque justamente está colocando a sua função, a sua energia em movimento. E para isso, se você tiver com esse bloqueio interno, as coisas não andam, não há prosperidade, não há abundância e um ser que está fechado para esse alto amor. E é esse alto amor que realmente nos conduz para esse sentido de liberdade, porque a verdadeira liberdade, ela, o livre-arbítrio ele é muito limitado, né? Quando a gente fala das constelações, a gente percebe isso. Mas quando você percebe que tem uma pontinha de livre-arbítrio, é que quando você se permite fazer diferente, quando você se sente abençoado, quando você se sente autorizado, você percebe que todas essas palavras que eu estou falando vêm de um estado interno de se sentir assim. E é simples, mas não é tão simples, né, Luciano? Não acha assim. Eu já acho simples, porque o eu sou é um estado imediato. Porque concretizar é outra coisa, mas o eu sou em estado, ele é imediato. Mas se você não acreditar nisso, quem vai acreditar, né, Luciano? Pode falar sobre suas redes, como as pessoas chegam até você, qual o movimento que você está fazendo agora, porque eu acho que foi muito gratificante recebê-la, viu? Gratidão. Ai, que bom. Eu tenho a minha página, né? Catástrofe para Evolução. Trabalho com atendimento, né? Tanto alinhamento sistêmico, que é uma conversa de direcionamento, de orientação, que não é uma constelação.
É só a pessoa traz um ponto e eu ajudo a olhar dessa forma sistêmica, tá no lugar dela, né, dentro da questão que ela trouxe, qualquer assunto. Ou a constelação, né? São os meus dois atendimentos. Eu tenho duas comunidades, que futuramente vou juntar as duas, mas por enquanto tem as duas, que é a Catarse para a Abundância, que eu falo disso de dinheiro, prosperidade, abundância, e o Resgatando Feminino, que é, né, para as mulheres sobre feminino, relacionamento, esse equilíbrio, né? Enfim, um tá é a energia da mãe, né, de interno, de se cuidar. Muitas aulas sobre isso que a gente fala aqui, de autocuidado, tem coisa de sexualidade, tem vários temas. E o da Catástrofe para Abundância é, né, construção, tem o crescimento da internet aqui, é a força do masculino ali. Então, tenho essas duas comunidades. Vai estar na Black Friday mês que vem, para quem quiser entrar já fique de olho. E é isso, vira e mexe eu abro um curso, né, sobre crenças financeiras, crenças de relacionamento, merecimento começa em casa, tem mentoria individual, tem mentoria em grupo, tem produto é o que não falta aqui nessa empresa, tem muita coisa, porque eu trago, né, tipo, tenho aula de mentalidade magra e saudável, porque para mim saúde é negociável, então é um estilo de vida, né? Não é sobre tenho várias coisas que eu vivo na minha vida e que eu preciso, que é o compartilhar. Compartilhar, exatamente. Esse não existe Todos servir melhor, um né? atendimento falam, eu gosto tipo, que tu aplica tudo que tu fala. Eu falei, é sobre isso. Primeiro aplica em si, né? Esse é o caminho. Luciana, muito obrigado. Pessoal, sigam a Luciana, conheçam. Fala novamente sua rede social para Participar da evolução. catar-se Bom, tá para evolução. escrito ali. É só clicar na setinha ali que já dá para seguir. No mais, quero agradecer a sua presença, a sua energia Pelo... para esse movimento. Quem sabe me convide para a gente fazer algo no Rio de Janeiro, alguma coisa. Eu sei que você vai para São Paulo fazer constelação em grupo, né? Mas quem sabe a gente faz algo aí no Rio, que eu gosto muito do Rio. Eu não vejo muitos movimentos de constelação no Rio, eu vejo Eu mais. já fiz aqui, não fluiu muito bem. Eu vou tentar de novo. Não, A que a gente, poema, eu eu vou acho. chegar com energia e trazendo, mudando toda a luz que eu tiver aqui, a gente vai fazer esse movimento, Aí eu faço, porque de fato. vou estar em dezembro em São Paulo e vou fazer. Para quem tiver aí, quiser participar do grupo. Então, participem do grupo da Luciana, dos movimentos de merecimento que ela está trazendo e das novidades, porque pelo que eu vejo, ela está sempre em execução aí, fazendo o que precisa ser feito e ajudando as pessoas com mais luz, né? Principalmente porque a gente precisa de pessoas nesse ambiente. Aqui, quanto mais pessoas encontrando o seu lugar no mundo, quanto mais pessoas celebrando a sua vida, melhor para todos. Aqui realmente não é um lugar de competição. E quando você percebe isso, que cada um tem o seu lugar ao sol, né? A vida começa a fluir. Porque é isso, pessoal. É a gente compartilhar o que a gente tem de melhor a partir do nosso lugar. Gratidão, Luciana. Nos vemos em breve. E, pessoal, já sigam ela. E Obrigada. qualquer coisa pode me chamar, Tá viu? bom. Estamos juntos. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Boa noite.